Bem-vindos e bem-vindas ao Odara Tarô. Hoje eu vou fazer a tiragem do tarô terapêutico junguiano para o dia 13 a 19 de julho. Então, procura sentir o que ressoa com o seu momento, porque é uma tiragem geral, não vai fazer sentido para todos. Eu tô com a agenda aberta para consulta personalizada, tá? Você é muito bem-vinda e muito bem-vindo. Essa tiragem que você vai escutar hoje, ela é exatamente o que eu faço nos meus atendimentos personalizados. Então, é o que o seu inconsciente tá querendo dizer através das cartas para o seu direcionamento, para fluências e desafios desse momento da sua vida, em qualquer aspecto, seja relacionamento, serviços, ou qualquer dúvida que você tenha a respeito do seu momento. Então, para começar, a gente tem aqui o Hierofante. E o Hierofante, né, ele é a personificação de uma pessoa ou de um estudo, digamos, ortodoxo a respeito da espiritualidade. Pode ser também um professor ou uma referência espiritual, tá? Ele também encoraja a questionar onde a conformidade cega sufoca o verdadeiro crescimento. Ele o lembra que o conhecimento sagrado não se destina a aprisionar, mas a capacitar e inspirar. Em sua presença, né, na presença do Hierofante, você é questionado. Quais tradições modam a sua alma? Roda da Fortuna, a Estrela. A gente está num momento, né, de finalização de um ciclo onde as coisas estão no movimento, né? Tem um novo começo chegando aqui, perspectiva de como veio a estrela num lado desafiador. É muito importante que a gente não tenha nesse movimento, nessa finalização de ciclo, que a gente não tenha uma fé cega ou uma atitude assim de viagem na maionese a respeito principalmente da nossa fé e na nossa esperança, né? Que isso não nos deixe paralisado esperando que alguma coisa vá cair do céu, porque não vai. Até porque o julgamento aqui é a carta que fala sobre fluências, ou seja, é você pronto para voar, é você no momento fênix de transformação, onde você acolhe a sua transformação, a sua mudança e vai em direção àquilo que o novo, né, da roda da fortuna tá pedindo aqui. Ela tá tecendo aí o novo que tá chegando, né, em direção ao sol, que é o brilho, que é onde você tem a possibilidade de colocar, né, nessa fênix aqui do julgamento, que é um chamado. Então você tem a luz que está iluminando o que está oculto, né, que está trazendo a clareza das verdades, daquilo que você se compromete com você mesmo, em relação aos objetivos que você escolheu para direcionar o seu momento. O mundo, a torre, a justiça, o diabo e o pendurado. Então, pode ser, né? Aqui tem também
outras cartas que eu vou falar sobre elas, que é o 4 de espadas, tá? O 3 de ouros, 7 de espadas. O 7 de espadas, por exemplo, pode ser alguém ou você mesmo querendo se boicotar de alguma forma, ou alguém que não é de confiança, tá? Então isso é importante observar nesse momento. O 7 de... Perdão, o 3 de ouros é um momento em que você tá se dedicando ao seu projeto, é um momento em que você está comprometido com esse movimento. Pode ser que você busque alguém, que você busque um curso ou um professor que possa te auxiliar aí nesse momento, tá? A torre, né? É um movimento que pode ser brusco, pode ser uma mudança que de repente acontece, que quebra uma estrutura, entre aspas, assim, falsa, né? Uma estrutura que você construiu, né? Pode ser uma mudança de casa, pode ser uma mudança de cidade, pode ser o término de um relacionamento, de uma parceria. É uma mudança, é algum tipo de mudança que acontece e que tira da gente a estrutura que a gente construiu, que serviu antes, mas que hoje não serve mais. A torre é uma reforma, é um pedido da vida, é uma reforma que é importante que a gente faça quanto ao nosso modo de ser e estar no mundo de uma forma mais verdadeira. É para trazer a gente mesmo de uma forma mais verdadeira. Pode ter aqui a gente pode estar no momento de observar as mudanças, pode ter uma dificuldade financeira, onde a gente está observando quais são os próximos movimentos, as próximas estratégias, o que eu plantei até agora, o que eu estou colhendo. Eu estou olhando para isso para ver quais são os próximos movimentos que eu vou fazer, tá? O tarô convida a gente a sair da sensação de derrota e mudar de rota, ao invés de ficar pensando ou preocupado em quem ganhou, em quem perdeu, em quem tem razão ou em quem não tem razão. É muito importante que a gente, do ponto de vista mental, que a gente saia dessa dinâmica e mude de rota, né? Para poder direcionar da melhor maneira possível o nosso mental, tá? Pode ser que a gente se sinta sobrecarregado, pode ser que a gente esteja se sentindo sobrecarregado com muitas coisas. Então é muito importante que a gente tenha agora um jogo de cintura, tá? Bom humor. Diante dessas demandas todas, para que a gente administre os nossos objetivos e as coisas que a gente precisa fazer e se dedicar de uma forma alinhada. Pode ser também que para alguns, né, tudo que eu vou falando, né, quando eu falo pode ser, ou para uns e para outros, né, você vai sentindo aí se o que eu estou dizendo em relação a essa carta, né, a essa tiragem de um modo geral tem a ver com o que você está passando. Então, é importante que a gente mude a nossa percepção em relação, né, é possível que a gente se sinta paralisado ou tendo que esperar alguma resposta, mas é um convite para que a gente mude a percepção em relação a alguma coisa e a gente tome as rédeas da nossa vida tendo um outro nível de percepção. Nem sempre esse nível de percepção, essa mudança de perspectiva, mudança de opinião, mudança de visão a respeito do momento, nem sempre ela é confortável, mas é importante que a gente aceite essa mudança e veja as coisas de uma forma diferente e se comprometa com o que a gente precisa fazer diante dessa verdade
que vem, né? Dessa mudança que faz com que a gente veja as coisas do jeito que elas realmente são, né? E não do jeito que a gente gostaria, ou do jeito que a gente se iludiu antes, sabe? Ou do jeito que a gente, né? A gente tem aqui o arcano do diabo, que fala sobre as maneiras pelas quais você pode se aprisionar em padrões, vícios ou ilusões prejudiciais. Elementos sombrios não integrados da psique criam uma paixão pelo mundo do prazer. O diabo não é uma força externa, mas as correntes internas que você usa voluntariamente. Seus medos, desejos e apegos que limitam a sua liberdade. Apetites ou fortes aversões que fazem maus negócios para a sua psique. O aviso dessa carta é para integrar cuidadosamente seus apetites para que você não acabe em compromissos prejudiciais. Esta carta o desafia a confrontar o que o impede, né? Perguntando onde você integra, ou melhor, desculpa, é isso mesmo. Não. Onde você entrega o seu poder, tá? A pergunta é essa. O diabo não é uma punição, mas é um convite para se libertar, recuperar a soberania e encarar a escuridão com coragem. Lembrando que todos nós temos o lado luz e o lado sombra, e todos os arcanos do tarô falam sempre pra gente sobre o nosso lado luz e o nosso lado sombra. E a justiça fala desse equilíbrio e desse alinhamento que a gente busca, assumindo as consequências, né, das escolhas e das atitudes que a gente tomou antes. Assuma com seriedade para que a gente possa se alinhar de uma forma muito mais equilibrada, muito mais equilibrada com aquilo que a gente está se tornando, né? Com aquilo que essas mudanças que a carta da Roda da Fortuna tá apresentando para a gente, assim como o mundo fala de uma finalização de um ciclo, a carta do mundo pode estar falando para a gente também de que a gente já tem esse alinhamento, que a gente já conquistou. A gente pode estar no momento de uma conquista, né, de alguma coisa que a gente fez muito por onde chegar e já está se sentindo integrado e alinhado e feliz e grato pelas escolhas que a gente fez antes, tá? Pode ser um momento de conquista de alguma coisa que você, né, tem agora, que você fez por onde, tá? Então, tem um chamado pra gente se dedicar, a gente se colocar em posição de aprendiz naquilo, né, que é o nosso objetivo, de uma forma muito comprometida, de uma forma disciplinada, diligente, né, realmente assim, bem comprometida na construção disso que a gente está escolhendo. Pode ter aí também, né, uma conquista, né, um sentimento de estar apaixonado, ou apaixonado por quê? Apaixonado pela gente mesmo, apaixonado pela vida, comemorando com os amigos, ou comemorando alguma coisa que você está se sentindo feliz aí nesse momento. É importante a celebração, ou resgatar, né, ou resgatar esse sentimento de estar apaixonado, num bom sentido, no sentido de comemoração. Então,
Uma coisa importante também é que a gente, a necessidade de repouso, no sentido de depor armas, no sentido de descansar, de relaxar a mente, seja através da meditação ou qualquer coisa que te traga relaxamento, para que você possa até, né, dar esse descanso mental, até para conseguir ver as coisas de uma forma mais, como eu diria, mais clara, para trazer mais clareza, sabe? Então, gente, é isso que eu precisava falar para vocês sobre a tiragem de hoje. Então, que a semana seja maravilhosa pra gente, né? E um grande beijo para vocês, até a próxima semana. Se cuidem, tá? E te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.